Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debrás, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueça de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Hoje a mensagem é com respeito ao sofrimento e à glória do Messias, baseado no livro de Isaías, capítulo 52, do versículo 13 a seguir, até o capítulo 53, versículo 12. Então nós vamos fazer aqui uma mensagem com respeito a esse dia, considerado como Sexta-feira da Paixão. Para nós que somos evangélicos, esse dia não quer dizer nada para nós. Dia da Paixão de Cristo, que comemoram a morte de Cristo, feriado. Para os evangélicos, isso aí não quer dizer nada. Porque nós comemoramos a morte de Cristo todas as nossas Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Então, todo mês nós memorizamos a morte de Cristo, não é? Para nós evangélicos. Então, uma sexta-feira como hoje, ela apenas para nós é um feriado, né? E nós temos a responsabilidade de guardar todo mês, memorizar a morte de Cristo e lembrando do sacrifício dele na cruz. E vejam, ela começa aqui, Isaías, capítulo 52, versículo 13 a seguir. Eu quero que vocês prestem bem atenção como que vai nos chamar a atenção esses 4 primeiros versículos. O capítulo do 13, 52 de Isaías, 13, 14 e versículo 15. No capítulo 53, versículo 1, vai incluir nesses 4 versículos que eu quero explicar para os irmãos com a ajuda de Deus. Muito bem. O que nós vamos prestar atenção? Isaías 52, versículo 13, que é Deus falando. Deus falando pela boca do profeta. No versículo 13, 14 e 15, é Deus falando. No capítulo 53, primeiro, é o povo que está falando. E depois nós vamos ver as referências, como que é o povo que está falando, e não Deus falando. É o povo que está falando. Muito bem, que diz assim. Isaías 52, 13 diz assim: Eis que o meu servo, esse servo aqui é o Messias. Esse servo
está se referindo a Jesus, o Messias. Repetindo: eis que o meu servo operará com prudência. E quer dizer, tudo que ele fizer dará certo. Ele opera com prudência. Ele será engrandecido e elevado e muito sublime, e receberá muitas homenagens. Versículo 14 diz assim: muitos ficaram ou ficarão, falando no futuro, horrorizados quando ouvirem, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. De tão desfigurado que ele estava. É Deus quem está falando. Versículo 15. Deus ainda continua falando. Mas agora, muitas nações ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois eles verão coisas que ninguém havia falado. E entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Terminou o versículo, Deus falando do seu servo, que ia aparecer desfigurado. Muito bem. E pegando algumas referências desse versículo, esses 3 versículos, nós vamos ver, antes de entrar em Isaías 53:1, esse servo, Cristo seria desfigurado. Cristo seria desfigurado. Mas através do seu sofrimento, ele purificaria as nações. Somente através do seu sofrimento. E nós vamos ver agora Hebreus capítulo 10, versículo 14, ligando nesse versículo, assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Com um sacrifício só, ele purificou o mundo inteiro, todas as nações. Não precisava mais levar cordeiro para o sacerdote sacrificar. O cordeiro representar o pecado do pecador. Todo ano se repetia isso. Todo ano se repetia isso. Mas através de Jesus, com um sacrifício só, somente de Jesus, ele resolveu o problema do mundo inteiro. Pedro ainda diz mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vocês foram igreja, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito Santo de Deus, vocês foram feitos um povo
dedicados a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Então a igreja está purificada, porque esse sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Ele estava transfigurado. E nós vemos Hebreus capítulo 7, versículo 19. Pois a lei não podia aperfeiçoar nada. A lei não aperfeiçoava ninguém, nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio do qual chegamos perto dele. Olha a esperança que Deus nos deu. Através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, nós podemos aproximar-nos de Deus. Todo mundo pode aproximar-se de Deus através do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Isso é uma alegoria. Isso é uma alegoria para que o tempo presente, o tempo de hoje, quer dizer que as ofertas e o sacrifício de animais oferecido a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. O animal, o sangue dos animais não aperfeiçoa ninguém para aqueles que o adoram a Deus. Mas o sangue de Jesus é que nos purifica de todos os nossos pecados. Hebreus ainda capítulo 10, versículo 1. Porque a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Ela é apenas uma sombra, ela é apenas uma alegoria, ela é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, de ano após ano. Todos os anos se repete o mesmo sacrifício. O mesmo sacrifício. Agora, Jesus não morre todo ano. Ele já morreu e acabou. Ele já morreu e acabou. Então, mesmo a lei não entra aí. A lei de Moisés não entra aí. Não aperfeiçoa ninguém. Mas o sangue de Jesus purifica, aperfeiçoa a cada um que se aproxima de Deus. Mesmo os sacrifícios são oferecidos sempre de ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, que de ano em ano são repetitivos, são apresentados, como pode esse sacrifício de animal aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Como pode? Somente aquele cordeiro que João apontou. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente através desse sangue. Muito bem. Então nós vemos Isaías 52, versículo 15, o 13, o 14, o 15, Deus mostra que ele entregou seu servo para ser desfigurado, para sofrer, que nós vamos ver agora no capítulo de Isaías, no capítulo 53, que diz assim, versículo 1, agora é o povo que diz, porque eles acharam uma loucura aquilo que Deus falou,
que o servo ia ser transfigurado. Eles acharam uma loucura. Isso aí é uma profecia. O povo achava uma loucura. Olha o que o povo diz. O povo diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu vou ler em outra tradução que diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? No versículo 13, 14 e 15. Quem poderia dar crédito naquilo que Deus está falando? Que a pessoa ia ser desfigurada. Quem pode dar crédito numa mensagem dessa? Quem pode crer nessa pregação? O povo não cria naquilo que Deus estava falando. Isaías 52, versículo 13, 14 e 15. O povo não estava crendo que ele seria desfigurado. Olha o versículo 15, 52, 15. Mas agora, muitas nações ficarão admiradas quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer. Como eu vou acreditar num negócio desse? Como que eu vou acreditar numa profecia dessa? Então nós vemos quem deu crédito a essa pregação. No versículo, em outra palavra, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo desta maneira? Quem diria isso? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. A palavra de Deus, nós continuando, olha, nesse capítulo da palavra de Deus que acabamos de falar, continua a falar sobre o Messias. Deus estava falando do Messias Jesus Cristo, que sofreria pelo pecado da humanidade. Esta profecia espantosa. Essa profecia é espantosa. Quem poderia acreditar que Deus escolheria um servo humilde e sofredor para salvar o mundo? E não um glorioso rei, um rei glorioso. Quem poderia? Agora, se nós observarmos o Salmo, capítulo do 1 ao 3, Salmo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz, quando Deus escolhe, agora nós vamos entender o Salmo 2, 3, que diz assim, vamos ler lá, Salmo, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, eu vou ler, tá? Diz assim, porque as nações pagãs planejam revoltas
Porque os povos, as nações, fazem planos tão tolos, tão inúteis. Os seus reis se preparam e os seus governantes, príncipes, fazem plano contra Deus, o Senhor, o rei que ele escolheu. Então eles fazem plano contra Deus e o Messias. Porque Deus escolheu o Messias e eles não aceitaram essa escolha que Deus fez. É Deus que escolheu o seu servo. Versículo 3. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que ele tem sobre nós. Vamos eliminar, vamos acabar com esse poder. Por isso que eles não aceitaram o servo que Deus escolheu para ser Messias, para ser o rei de toda a terra, para ser o rei dos reis. Eles não aceitaram. Quem pode ouvir? Quem pode aceitar uma mensagem dessa? O povo dizia, Isaías capítulo 1, capítulo 53, versículo 1. E nós vamos ver também, louvado seja Deus, essa ideia, olha bem, essa ideia, né, contrária, o orgulho e a forma de pensar dos seres humanos, né, muitas vezes Deus quebra através de meios que nós não esperamos. Esses orgulhos, Deus quebra ele de uma maneira que nós não esperamos. Muito bem. A força do Messias é revelada através da sua humildade, não é? Do seu sofrimento e da sua misericórdia. Ali estava a força do Messias e a vitória do Messias. Se você ver, vamos observar em João, Evangelho de São João, capítulo 37 e 38, vamos ver lá o que o povo ali dos dias de João e o dia de Isaías. A mesma mensagem. Depois nós vamos ver Romanos 10, 16. Olha, João capítulo 12, versículos 37 e 38, só para os irmãos entenderem. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres. Olha, Israel todinho tinham visto Jesus fazer todos os milagres. Mas não criam nele. Versículo 38. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. O que foi que o profeta disse? Vamos ler aqui. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Eles viram Jesus fazer milagre, mas não aceitavam Jesus como Messias. Senhor, para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E vejo, louvado seja Deus. E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Quem é que viu que era Deus que estava agindo através de Jesus? Ele veio fazer o que o Pai mandou. E nós vemos, louvado seja Deus. Olha Isaías 53 primeiro, e João capítulo 12, versículo 37 e 38. Jesus fazendo milagre e eles não criam. Veja Jesus desfigurado na cruz, cumprindo aquilo que Isaías tinha falado. 52, versículo 15.
E nós vemos, louvado seja Deus, Paulo confirma, Romanos capítulo 10, versículo 16, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho, irmão evangelista Eugênio, nem todos aceitam. Foi o profeta Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa pregação, veja o sofrimento de Paulo para pregar a palavra de Deus, mostrar Cristo Messias, como ele foi perseguido, apedrejado. Quem creu nessa pregação, Senhor? E veja a profecia de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, porque no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, e não tinha nenhum parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então nós vemos numa outra tradução, por isso que eu uso duas Bíblias, para escolher a melhor posição da palavra. Olha em outra tradução, glória a Jesus, como podemos entender, pois o Senhor quis que seu servo padecesse. Isaías 53, 2, tá? Como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Vejam, aquela plantinha que nasceu ali num lugar que não tem água, não tem nada, na terra seca, e ela começa a crescer, começa a sobreviver num lugar onde não tem água. Eu vou repetir, pois o Senhor quis que o seu servo padecesse. Como? Como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, e nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Não tinha beleza nenhuma física. Então nós vemos, não havia nada de belo ou majestoso na aparência desse servo de Deus. Israel menosprezaria. Isso aqui é uma profecia que Isaías estava falando que ia acontecer com Jesus. Israel menosprezaria, ia desprezar a sua importância, julgando ele como um homem comum, uma pessoa comum. Agora, o grande número de seguidores de Jesus não fosse atraído por sua aparência. A multidão que ia atrás de Jesus não é porque ele era bonito, porque beleza ele não tinha nenhuma. Nada atraía aparentemente fisicamente. Nada. O que atraía o povo eram os milagres e o poder de Deus que estava nele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de vida eterna que saía da sua boca. Então nós vemos no versículos a seguir, 53, e ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Ele era como alguém que nós não queremos ver. Nós vemos que muita gente até hoje tem esse desprezo com Jesus. Olha, eu vou falar de Jesus. Ah, não, Jesus, agora não, fala outra hora. Olha o desprezo
desprezo que fazem de Jesus. Olha, Jesus... pelo amor de Deus, não fala nada de Jesus, não. Pelo amor de Deus. Minha família inteira é crente, já todo mundo é crente. Não fala nada desse Jesus. Até hoje tem essa rejeição. Até hoje o nome de Jesus é rejeitado. Então nós vemos. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Nós também, antes de sermos crentes, era desprezado. Jesus era desprezado. É a pior figura que tinha no meio. Veja nessas festas mundeiras, a pior figura que tem no meio é o nome de Jesus. Eles querem falar de sexo, querem falar de roubo, de crime, de assassino, menos falar de salvação. Até hoje, o nome de Jesus, ele é desprezado nos corações dos seres humanos. Vejam, num campo de futebol, eles estão preocupados com uma bola balançar a rede. Não estão preocupados com a salvação de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus não entra ali. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E ele é desprezado. Este homem de dor era e é ainda hoje desprezado, rejeitado por muitos. Ou eu estou enganado? Ou eu estou enganado? Passa de domingo à tarde na boca de um boteco e passa numa igreja para você ver. Passa para você ver. Na igreja ali um monte de lugar faltando. Gente para sentar nos bancos. E nós vemos no bar as pessoas se cotovelando para poder falar, para falar as suas asneiras. Então nós vemos no versículo 4, diz assim: louvado seja Deus. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Aquela cruz que ele estava carregando era o nosso sofrimento, que era nós que tínhamos que carregar, porque quem pecou contra Deus não foi Jesus, foi eu que pequei contra Deus, foi a humanidade que pecou contra Deus. Aquela cruz era para nós, mas Deus fez cair sobre ele para livrar a minha cara, para livrar a minha alma do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Era minha a culpa e não de Jesus. Então nós vemos, era a nossa dor que ele estava suportando. A dor era para ser minha, para ser nossa, dos todos os seres humanos, mas ele assumiu as nossas dores. E vejam demais ainda, glória a Jesus, e ele assumiu a nossa dor que ele estava suportando. É nós, e nós pensávamos que ele estava sofrendo por causa da sua própria culpa. Nós pensávamos que ele está sofrendo porque ele pecou. E não era não, o pecado era meu. Ele estava pagando a minha dívida. Louvado seja, eu falo minha, representando a humanidade toda, viu? Não é só minha não, é de todo mundo, do mundo inteiro. E nós vemos, louvado seja Deus, que Deus o estava castigando, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa da nossa maldade. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu.
E nós vemos, louvado seja Deus, que diz ainda mais, né? No versículo 4 e 5, como poderia a pessoa dos dias de Isaías, do Velho Testamento, vamos pôr assim, como as pessoas do Velho Testamento poderiam compreender a ideia de Cristo morrer por nossos pecados? Como que eles iam entender isso? Não ia caber. Por isso que eles estavam falando aquilo. Mas o que Deus está falando aí? Que ele vai mandar o servo dele ser esfolado, ser judiado, ser transfigurado? Que conversa, que mensagem é essa? Quem vai dar crédito numa conversa dessa? Olha o que Jesus falou quando ele estava fazendo milagre e estava ao vivo para todo Israel. E eles não creram. E Jesus falou, isso é para se cumprir o que disse o profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? Como Deus está agindo. Então nós vemos, louvado seja Deus. E diz mais aí da palavra de Deus. E vejam, isto suportar o castigo que nós merecíamos. Era nós que merecíamos esse castigo. O sacrifício sugerem essa ideia, mais uma coisa. O sacrifício sugere essa ideia. Mas uma coisa é matar um cordeiro. E outra coisa, muito diferente, é pensar no servo escolhido de Deus como sendo o próprio cordeiro. Eles não tinham essa mínima ideia do que Isaías estava falando. Que Deus estava falando na boca do profeta. No versículo 56, diz assim, olha bem. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O profeta Isaías falava sobre Israel ter afastado de Deus. Todo Israel estava como ovelha afastada do pastor, desviada de Deus. E ele compara o povo à ovelha que vagueavam sem rumo, isso todo Israel. Por isso, João 10, Mateus 10, né? Eu vim, senão para ovelha perdida da casa de Israel. João 10, versículo 1, né? E diz mais ainda aqui, ainda assim Deus enviou o Messias para trazê-los de volta ao aprisco. Por isso que Deus mandou Jesus, o Messias, que Israel recusou. Salmo 2. Eles não aceitaram a escolha de Deus. Um rei sem aparência. Um rei que não tinha parecer, não tinha formosura. Ele não tinha de maneira nenhuma. Israel não quis aceitar. Recusou a escolha de Deus. Fizeram plano contra Deus. Não vamos aceitar isso, não. Isso está na profecia de Salmo, capítulo 2, viu? Do 1 ao 3. E vejam, nós temos a percepção necessária para enxergar e reconhecer a identidade do Messias prometido, que veio morrer pelos nossos pecados. Nós temos essa percepção, graças a Deus. Temos essa revelação. Nem percepção, é a revelação de Deus.
Graças a Deus. Mas se conhecermos a obra de Jesus e ainda assim o rejeitarmos, então o nosso pecado é muito maior do que o pecado do israelita do Velho Testamento. Que eles não poderiam ver tudo o que nós vimos. Os israelitas do Velho Testamento não viu o que nossos olhos viram. Olha o que Jesus fez. Olha o que ele está fazendo. Olha quanta conversão que Jesus está fazendo. Olha no mundo inteiro quantos crentes que crê nesse Jesus bendito. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, você já entregou sua vida a Jesus? Você que está vendo tudo que Jesus fez, já entregou a sua vida a Jesus? O bom pastor, ou ainda se comporta como uma ovelha desgarrada. No versículo 7, que nós estamos encerrando aqui, bem rapidinho para nós encerrarmos, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então nós vemos, né, continuando aqui agora a explanação do versículo, no Velho Testamento a pessoa oferecia por seus pecados sacrifício de animais. No Velho Testamento. Aqui, o imaculado servo do Senhor oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro oferecido pelo pecado da humanidade. O Messias sofreu por nós, suportando os nossos pecados, para que nos trouxéssemos aceitável a Deus, para que nós tornássemos aceitável a Deus. A morte do servo do Senhor, para nós, foi um presente de Deus que nós não merecíamos. Olha o tamanho do presente que Deus nos deu, para nós podermos herdarmos a vida eterna. Um presente que Ele deu e nós não merecíamos. Nós não merecíamos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse presente para nós. E muito ainda rejeita. E muito rejeita Jesus. Rejeita o presente de Deus. Está negligenciando. Veja como está se tornando negligente com as coisas de Deus, com a salvação da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que com a morte de Jesus, louvado seja Deus, foi aberto, foi rasgada a cortina do Velho Testamento. Olha bem, do Velho Testamento para o Novo Testamento. A cortina foi rasgada. A cortina foi rasgada. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, a cortina se rasgou. E o que isso quer dizer? Isso Deus falou: agora vocês podem aproximar de mim através do sangue de Jesus. Agora podemos aproximarmos de Deus através do sangue de Jesus. E antes do Velho Testamento?
Não. Mas por quê? Por causa que era sangue de bode, era sangue de cabrito, era sangue de ovelha. É esse tipo de sangue, sangue de animal, não rasga a cortina, mas o sangue do cordeiro rasgou a cortina, o véu do templo. Assim que ele morreu, a cortina foi rasgada. Ela falou: agora temos acesso a Deus inteiramente. Não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de nada, não precisamos mais confessar o nosso pecado para homem. Confessamos diretamente a Deus os nossos erros, as nossas faltas. Agora nós temos a aproximação de Deus pelo sangue de Jesus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, não é? É o feriado. Então nós vemos que sábado, amanhã já é a Páscoa, domingo, né? Já é a Páscoa, e para nós, evangélicos, nós fazemos a Páscoa nossa todo mês, porque a Páscoa nossa é a nossa Santa Ceia, né? A nossa Santa Ceia, nós vamos memorizar o dia que Jesus tirou nós do pecado. Assim como Deus tirou Israel do Egito, Jesus tirou nós do lamaçal do pecado e nos purificou com o seu sangue. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.